Então, hoje nós vamos falar sobre o tema mais para solteiras, mas também vamos incluir as casadas. E a autora falou, né, sobre se a pessoa que ela é solteira, isso é como se fosse assim, algo bom ou algo ruim. E aí, muitas vezes, a pessoa que tá solteira, né, ela olha para as casadas e às vezes elas invejam as casadas. Não são todas, claro, né, gente? Mas aquelas que não têm a sabedoria e o entendimento. Então elas às vezes olham para a casada e pensam, eu queria casar para ser feliz. E quando a gente casa para ser feliz, a gente vai viver uma das maiores frustrações da nossa vida. Porque a gente já tem que estar bem e a gente já tem que estar feliz e firmada na palavra e guiada pelo Espírito Santo quando a gente quer casar. Se a gente vai casar para ser feliz, a gente está cometendo um dos maiores erros, porque a gente não pode esperar de um homem aquilo que só o Espírito Santo, aquilo que só Jesus, aquilo que só Deus pode nos dar. E aí ela fala também no livro de vários temperamentos, né? Assim, cada uma solteira, quando tá solteira, como é difícil para colérica, como é difícil para fleumática, e assim vocês leu lá, não vou entrar em detalhes, senão vai demorar muito. Mas eu vejo que isso é algo que quem tá solteira deve observar, porque imagina dois coléricos se casam com um colérico predominante. Eu creio que com o Espírito Santo, como a gente aprendeu, dependendo do nossa personalidade, se a gente se deixar o Espírito Santo nos controlar, né, nos liderar, então esse casamento vai ser abençoado, não importa qual personalidade a gente tenha predominante, mas vai ser muito difícil quando dois coléricos se casam predominantes e eles não têm uma vida com Deus, eles não têm o Espírito Santo. Por isso que você vê que tem casais que brigam horrores, porque são dois temperamentos muito fortes ali se batendo. E se realmente aquele casal não tem a direção do Espírito Santo, vai ser briga atrás de briga. E eu não sei se todas aqui são casadas, eu não sei se todas aqui são solteiras, mas um conselho que eu dou para quem ainda vai se casar: olhe muito o caráter da pessoa, olhe muito se essa pessoa tem princípios, tem uma vida com Deus, porque quando eu casei no mundo. Eu ia na igreja católica, mas não tinha uma vida com Deus. Eu ia na igreja, mas bebia, eu ia na igreja, mas ia para festa, eu ia na igreja, mas não lia a Bíblia, não tinha uma vida com Deus, não tinha recebido o Espírito Santo ainda. E casei com uma pessoa que não crê em Deus, que não tem princípios, não tem a vida com Deus. Então, eu vivi um inferno no meu casamento, porque eu escolhi mal. Então, eu passei horrores, eu sofri, chorei muito, até que muitos de vocês já devem ter lido lá, que ele foi muito contra a minha fé e eu decidi, né, me separar. E olha que muitas vezes ele terminava, me traía, e uma coisa que eu sempre pensava assim: eu tenho que dar bom testemunho, a gente não pode deixar que as pessoas tirem aquilo de melhor, que transforme aquilo que a gente tem de melhor para algo ruim. E você vê que tem pessoas que a gente está em ambientes que aquelas pessoas conseguem nos provocar em nós tirar de nós atitudes que depois a gente se arrepende. Meu Deus, eu agi assim, não acredito. Então a gente tem que ser muito forte, porque tem ambientes que tentam tirar o pior de nós, mas é aí que está a essência de Jesus. Nós temos que, mesmo nesses lugares, que seja num casamento cheio de briga, seja no trabalho onde você é perseguida, seja onde for, essas pessoas não podem tirar o pior de você. E quando eu me separei, eu orei muito, gente. Eu orei, eu jejuei, eu falei: Senhor, eu errei no mundo, mas eu não aceito errar dentro da igreja. Porque quando eu cheguei na igreja, então eu me converti rápido. Eu cheguei com a dor, era uma dor tão grande assim, eu tinha uma sede tão grande de Deus. E eu lembro que
Quando eu cheguei na igreja, o pastor falou: sabe você que tá aí chorando? Parecia que ele tava falando comigo. Sabe você que tá aí chorando? Mendigando o amor de homens e não sei o quê. Quando você receber o Espírito Santo, você nunca mais vai chorar e nunca mais vai depender do amor de outro homem, porque você vai ter o próprio amor, que é de Deus dentro de você. Gente, quando ele falou aquilo, eu fiquei assim, não, ele tá falando pra mim. E olha que eu já tinha ido aqui na Alemanha, em 4 igrejas, e não me identificava. Eu falei, não, Senhor, não. E quando eu cheguei na igreja, que eu sou da Universal, quando eu cheguei, que o bispo tava falando, o pastor tava falando, na época era pastor, já é bispo. Quando ele falou isso, eu falei, ele tá falando pra mim. E dali, gente, na igreja, para você ver como o diabo tenta cegar a gente do entendimento, porque eu estava na igreja católica, eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo, nunca. Eu ouvia falar de Deus, eu ouvia falar de Jesus, mas não sei, eu não vinha, parecia, se tivessem falado, se falaram, eu não escutei. É como se meus ouvidos estivessem tampados, não tinha entendimento do Espírito Santo. Quando eu cheguei, tive entendimento do Espírito Santo, eu busquei o Espírito Santo com todas as minhas forças. Eu falei, Senhor, eu quero, porque eu não aguento mais sofrer. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. E eu busquei, gente, com tanta sede. Mas sabe quando você está com sede e você quer muito alguma coisa? Eu não foquei minha vida em bens materiais, em restaurar meu casamento. Eu falei, meu Deus, eu preciso do Espírito Santo. E aí eu lembro que eu fazia as coisas, eu mentia, porque eu conhecia Deus, eu tinha vida com Jesus, mas eu não era uma cristã de verdade. Eu mentia, eu ia pra festa, eu bebia. Então eu comecei a largar essas coisas, já não ia mais pra festa, já não mentia mais. Fui me convertendo, porque a conversão não é assim de um dia para outro. Deus vai te limpando, o Espírito Santo vai começar a te mostrar as coisas que você tem que fazer. E aí eu lembro que na época a minha ex-sogra e minha ex-cunhada, todo mundo se revoltou quando eu entrei na igreja. E aí o Espírito Santo falou que eu tinha que pedir perdão a elas, sendo que elas que estavam me atacando. E eu lembro que eu fui pedir perdão, acho que elas nem entenderam, mas a gente que tá brigando com ela vem pedir perdão. Mas eu lembro que eu comecei a lembrar de pessoas que no passado eu poderia de alguma forma ter magoado. E fui ligando, eu aqui na Alemanha, procurando as pessoas e falei, olha, sabe aquele dia, eu quero te pedir perdão. E as pessoas, nem lembrava mais disso, mas sabe quando o Espírito Santo te pede algo e você vai além? Você tá com tanta sede, você quer tanto aquilo que você faz mais além daquilo que te pede. E não demorou muito, eu recebi o Espírito Santo. E é isso que eu quero dizer. Então eu, mesmo com o Espírito Santo, lutei pelo meu casamento. E até que eu entendi, né, que aquele casamento, não era pra mim, porque Deus tinha algo melhor pra mim. E aí pronto, quando eu me separei, eu comecei a orar. E eu falava, Senhor, eu errei no mundo, mas agora eu tô na tua presença. Agora eu tenho o Espírito Santo. Eu não aceito mais errar. Escolhe pra mim, por favor, porque se eu escolher, eu vou escolher errado. Que o Senhor venha me dar o teu melhor pra mim. E eu lembro que ainda apareceu 2 pessoas, mas eu tava tão atenta. Porque, gente, quando você erra uma vez, tudo bem, mas você errar 2 vezes, então eu fiquei atenta. Não, essa pessoa aqui tinha alguma... E era da igreja também, mas tinha algumas coisas assim que eu falava, não bate, não sei, não é pra mim. E eu fui orando, jejuava, e eu falava, não vou errar. Eu não vou errar. Quando você tá decidida a não errar, a você realmente fazer a vontade de Deus, a que Ele venha realmente dar o melhor pra você, Deus, Ele vai te honrar. Então, aí, quando eu conheci meu esposo, gente, quando eu conheci meu esposo, eu tive certeza que as minhas orações foram atendidas. Eu vi no meu esposo o melhor de Deus, o cuidado dele, como ele era e tudo. Então eu falei, gente, minhas orações, como é bom você esperar no Senhor. Como é bom você esperar. Então, por que eu tô falando isso? Principalmente para as solteiras, porque vocês vão se casar um dia. Então, escolha sem ansiedade.
Não vá pela aparência, não vá, eu vou casar com ele porque ele é bonito, eu vou casar com ele porque ele tem dinheiro. Não. O principal motivo que você vai casar com essa pessoa é se essa pessoa tem Deus em primeiro lugar. Porque se essa pessoa não respeita a Deus, se essa pessoa não teme a Deus, ela não vai temer a te maltratar, a fazer alguma coisa com você que vai te entristecer. Por quê? Porque ela vai pensar, se ela não teme a Deus, vai temer a você? Somente pessoas que temem a Deus, elas vão conseguir, elas vão estar ali no casamento. Muitas vezes não é nem por amar a pessoa, mas é pela aliança que ela tem em Deus. Porque a gente que é casada, a gente sabe, tem dias que você fala, ai meu Deus, meu esposo hoje me tirou do sério, né? Não é só o amor que vai sustentar, é principalmente a aliança que a gente tem com Deus. Por isso que a gente vê casamento que tem pessoas que estão muito felizes, se amam, meu Deus, você vê nas redes sociais aquele casal, a família linda, e aí do nada se separa. Você pensa, meu Deus, mas era 1000 declarações de amor, isso e aquilo, né? Mas quando você vai ver, não tinha uma base, não tinha Deus. Então o que vai sustentar a nossa vida, o nosso casamento, é Deus. Quem sustenta o meu casamento não sou eu e meu esposo, é Deus. Se um dia tá amarrado, eu viro minha cabeça e não quero mais saber de Deus, meu casamento vai à falência. Porque a base da minha felicidade, a base que sustenta, que nos deixa felizes, é essa vida com Deus, é a gente buscar os dois, o Espírito Santo, a gente buscar se encher, se respeitar, mas a gente, antes de ter um ao outro, a gente tem Deus em primeiro lugar. É como fala, né? Sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Eu respeito o meu esposo, eu me sujeito ao meu esposo por temor ao meu Senhor. E quando às vezes você vê casais brigando e tudo, é porque ali um dos dois faltou o temor. Não tem mais temor. Então vira brigas constantes. Então, solteiras, quando você for escolher alguém, quem tem que ser a base, né, de você escolher essa pessoa, não é pela aparência. Claro que a gente tem que se sentir um pouco atraído, mas é principalmente essa pessoa cheia do Espírito Santo, essa pessoa ter uma vida com Deus, porque senão você vai sofrer muito. Eu falo isso por experiência própria. Então, e a vocês casadas, que já estão casadas, né? E a gente tem visto no grupo, muitas mulheres têm se desabafado e algumas têm passado por muitas guerras e lutas. Vocês têm que priorizar Deus, colocar Deus realmente em primeiro lugar, lutar junto com Deus, não lutar sem Deus, porque às vezes a pessoa fala, eu vou lutar com Deus, mas não está lutando com Deus, ela está fazendo do jeito dela, ela não está orando, e aí fica super difícil, porque às vezes eu converso com algumas pessoas e vejo assim, mas como é que você tá? Tá orando? Você tá buscando? Não, eu não consigo, eu não tenho força para orar. Mas então, gente, eu lembro que antes de eu me separar, meu coração já estava totalmente de Deus, eu já tinha o Espírito Santo, então por isso que eu consegui. Sem o Espírito Santo é difícil, nos dias de hoje a gente sobreviver nesse mundo. Você vê que é injustiça, é ódio, é pai mata filho, filho mata pai, pai estrupa filho, meu Deus, é uma bagunça. Aonde não há Deus, há confusão. Mas aonde Deus está, ali amor, aos frutos do Espírito Santo. Então, nós temos que lutar para que a gente venha ter uma família cheia do Espírito Santo. Eu li uma mensagem hoje, esses dias, eu achei muito forte, que estava escrito assim: você pode tentar salvar o mundo, mas se você não salvar assim as pessoas, fale de Jesus para as pessoas. Mas se ninguém quiser ouvir, tente salvar as pessoas. Mas se ninguém quiser ouvir, então salve sua família. Faça igual Noé, salve sua família. E eu vejo que a gente tá como se estivesse nos tempos de Noé. A gente fala para as pessoas de Deus, a gente fala, busca o Espírito Santo, mas às vezes as pessoas não entendem, elas estão tão embriagadas
pelo ciúme, pela inveja, pela raiva. Não, eu quero ver a transformação do meu esposo logo. Não, eu quero muito aquele trabalho. Elas estão tão embriagadas que elas não conseguem ouvir a voz de Deus. E talvez seja isso que fica difícil elas salvar o casamento ou a família delas. Então a gente pode falar de Jesus, eu tô aqui falando com vocês, mas o meu alvo principal é a minha família. A minha família é a coisa mais preciosa fora o Espírito Santo que Deus me deu. E a palavra fala que se você tenta ganhar o mundo, mas perde, mas você não ganha a sua família, você é pior que um incrédulo. Então a gente tem que focar em nossa família, cuidar. Então, e é isso que eu tô aqui em casa sempre cuidando do meu esposo, da minha filha. Falo com, minha mãe tá aqui, minha irmã tá aqui. Eu procuro sempre trazer minha família também para perto de Deus. Mas não, a gente não vai poder salvar todo mundo, mas pelo menos a sua família. Você foca na sua família. E é isso, gente. Eu acho que eu já falei tudo que eu tenho que falar. Deixa eu ver se tem aqui. Então, assim, uma coisa importante, o casamento, para as casadas, o casamento não substitui o relacionamento com Deus. E para as solteiras, né? Vocês têm que entender, solteiras, que vocês têm que ser felizes antes de vocês casarem. Porque tem casadas que estão vivendo frustradas, estão vivendo chorando, estão vivendo horrores dentro do casamento. Então, se você acha assim, eu vou casar para ser feliz, não, tem muita gente que está casada e infeliz. Do mesmo jeito, tem solteiras que estão tão bem mais felizes que casadas. Elas estão só solteiras, mas elas estão se envolvendo com as coisas de Deus. Elas estão solteiras, mas elas lêem a palavra de Deus todo dia de manhã cedo. Ela vai pro secreto, ela se envolve com as coisas da igreja. Ela tá buscando Deus, porque ela entendeu que Deus é o primeiro na vida dela. Então ela, mesmo sendo solteira, ela tá muito mais feliz que muitas casadas. Então não se engane de você, solteira, querer se casar para ser feliz. Você tem que casar para fazer a outra pessoa mais feliz. Mas se você casa achando que aquela pessoa vai ser feliz, que foi o que eu fiz no meu primeiro casamento, você vai frustrar, você vai ficar triste, você vai chorar, você vai ficar, ai meu Deus, o que eu fiz de errado? O que fez de errado? Você quis casar para ser feliz. E ninguém pode te fazer feliz. Ninguém pode preencher o vazio que só o Espírito Santo pode preencher. Existe um lugar aqui dentro onde só o Espírito Santo pode preencher. E tem pessoas que tentam preencher com casamento, com bebidas, com festas, eu vou comprar roupas, isso e aquilo. E quando ela vê, esse vazio só está aumentando, porque não tem nada que vai preencher esse vazio a não ser o Espírito Santo. Então, vamos pedir essa sabedoria, que nada, e nem para as casadas, jamais o nosso relacionamento com o nosso esposo pode substituir nosso relacionamento com Deus. Nós temos que honrar nosso esposo, tudo, mas Deus em primeiro lugar. Eu sempre falo isso, e eu sempre passo isso para minha filha. Sempre falo, quem está em primeiro lugar na sua vida não sou eu, não é seu pai, é Deus. Porque eu sei que aí, eu sempre falo, quando você casar, não case só por aparência, só porque aquela pessoa parece que é de Deus. Não, você tem que realmente ir a fundo, não. Ver o caráter, ver a conversa da pessoa, ver se a pessoa trata bem os pais, porque isso conta muito. Como o filho trata a mãe, ele vai tratar a esposa. Agora, se o filho ou a filha trata mal a mãe, xinga a mãe, briga com a mãe, não respeita, vai ser tanto uma mal esposa como um mau esposo. Então, e tudo isso são muitas coisas que a gente tem que observar, e que depois, quando a gente não observa, a gente se arrepende. E eu conheço pessoas, gente, que
eu sou a favor da família e eu sou a favor de que a pessoa lute pelo casamento até onde se ela tem fé para lutar, porque eu já vi muitas pessoas que sofreram muito e conseguiram restaurar o casamento. Mas é porque ela teve fé, era porque o marido ela via que ele tinha realmente caráter e que ela falava, não, eu sei que meu esposo é bom, ele só precisa de alguns ajustes, mas Deus, ele não pode transformar o caráter, isso tem que ser da pessoa. E às vezes a pessoa tem o caráter mesmo de fazer coisas ruins, ela não quer Deus. E quando a pessoa não quer Deus, a gente também não pode enfiar Deus a goela abaixo da pessoa. E eu vejo muitas mulheres que até hoje sofrem muito no casamento porque elas ficam presas com medo do que as pessoas vão pensar, com medo do que as pessoas vão achar, mas eu tenho referências na minha vida de líderes, de pessoas que eu escuto muito e elas sempre falam, gente, quando vocês vê casamentos onde há violência física e violência verbal, né, isso a mulher tem que denunciar, sabe? A mulher tem que denunciar e falar, olha, eu tô sendo meu esposo me bate, isso, porque isso não é saudável. Isso vai até ajudar o esposo, entende? Então, porque isso é crime, entende? E às vezes a pessoa fica ali presa num casamento onde apanha todo dia. E isso não é saudável. Então, por isso que eu tenho muito sabedoria para falar e eu nunca vou ver uma mulher que está sofrendo no casamento, apanhando, sendo agredida verbalmente, fisicamente, dizer não, você tem que lutar pelo seu... Sim, você tem que lutar, mas você também tem que pedir ajuda, né? Por isso que eu falo no grupo, você tem que pedir ajuda. Porque isso não é saudável e Deus não quer que ninguém fique apanhando. Mas é isso, gente. Eu acho que eu já falei muito e eu acho que ficou claro aqui a mensagem, né? Tanto para as casadas quanto para as solteiras. E nós que somos casadas, as que estão aqui, nunca coloque seu esposo na frente de Deus. Sempre, sempre. O segredo da minha felicidade no meu casamento é porque Deus realmente é mais importante que meu esposo. E assim que eu sou e o meu esposo, e Deus é mais importante para o meu esposo que eu. E minha filha, e Deus é mais importante para minha filha que eu e meu esposo. Então é isso, por isso que a gente se dá bem, por isso que a gente é feliz. Porque Deus, ele está em primeiro lugar em cada um de nós. E é isso, gente.